uso de fosfoetanolamina. Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a lei que autoriza a distribuição da pílula do câncer. Matéria muito recente que as pessoas não estão nem aí, não é? Para isso aqui, uma coisa muito importante, um mal que tem sido uma das principais causas de falecimento das pessoas, e essa tendência tende a se espalhar com cada vez mais o corre-corre das pessoas, elas sendo forçadas a usar alimentos industrializados com diversas substâncias que fazem mal ao corpo, e eles nunca vão admitir isso, mas é fato. E dessa forma, um tratamento que já se mostrou eficaz, e eu vou explicar para vocês mais uma vez, quem já está desperto sabe muito bem, eu já expliquei em outros vídeos. Mas para você que está chegando agora, meu caro irmão, você que nunca ouviu falar desse assunto, aqui eu vou explicar para você por que é que eles querem o banimento desse medicamento. Aliás, eles conseguiram o banimento dessa medicação. O pesquisador, a pessoa de boa índole que desenvolveu isso, já faleceu, né? E foi embora dessa para uma melhor, sem ver o seu medicamento aprovado, e sabia que isso iria acontecer. Quando ele inventou esse tratamento, tem um vídeo aí mostrando um pouco dessa história, vocês prestem atenção. Quiseram acusar ele de, tá inventando isso aí para você enriquecer. Ele disse, não tem problema, eu vou distribuir isso de graça, eu só quero ver as pessoas curadas. Uma pessoa realmente que tem um toque do Criador. Mas enfim, eu quero ler para você a notícia e depois eu vou explicar o porquê que a cura do câncer está sendo proibida no Brasil. A oferta de medicamentos, embora essencial à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzida à margem do figurino constitucional, com o atropelo dos pressupostos mínimos de segurança visando o consumo, sob pena de esvaziar-se o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde, disposto no artigo 196 da Lei Maior. Aqui, meu caro irmão, estão dizendo que tem que ter cuidado, que não pode liberar assim. Primeiro, que esse medicamento é usado há anos, ele só era liberado para pacientes terminais e a maioria desses pacientes ficavam bem, melhoravam, ficavam totalmente curados. Preste bem atenção. Pacientes desenganados pelos tratamentos convencionais faziam uso desse medicamento apenas quando já estavam no fim, quando não tinha mais jeito, e ficavam curados. Mesmo assim, como os resultados foram muito bons, alguém achou ruim, e como diz aquela música de Cazuza, e eu quero que você lembre bem, que ele questiona, ele faz: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Aqui você começa a ter ideia que aquilo ali não era um simples refrão de música. Cazuza percebeu que essa situação que a gente se encontra em todas as áreas, política, econômica, saúde, segurança e etc., alguém paga para que os nossos governantes ajam dessa forma, façam esse tipo de coisa, indo contra a vontade da própria população, indo contra o interesse da própria população, o bem-estar da população. Eles fazem isso porque alguém paga. E ainda dão a desculpa que não podemos ser irresponsáveis. Eles estão sendo irresponsáveis. Eu vou te explicar melhor isso um pouquinho mais pra frente. Presta atenção na matéria, porque isso aqui tá na mídia. E as pessoas não estão nem aí para saber isso. Estão mais interessadas com outro tipo de besteira. Mas olha só, com esse entendimento e por maioria de votos, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei número 13.269 de 2016, que permitia a distribuição da fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer. A lei foi editada em 13 de abril de 2016. Antes da autorização da distribuição da pílula pelo Executivo, é suspensa por liminar concedida pelo plenário do STF em 19 de maio do mesmo ano. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada à Associação Médica Brasileira, AMB, diante do desconhecimento amplo acerca da eficácia e dos efeitos colaterais da substância em seres humanos. Aqui você vê que eles não tocam num assunto que só era liberado para pacientes terminais. Eles não falam sobre isso. Não vão falar, porque a matéria, a própria mídia também é paga para dar um ar positivo, para passar para você pelo menos a ideia, deixar você com um toque de que, olha, mas isso pode ter sido feito para o nosso próprio bem. Não, meus irmãos, eles não estão pensando no seu bem. Redução populacional é uma das metas deles. Apenas quando isso acontecer é que eles vão liberar as verdadeiras curas que eles têm disponível. Enquanto isso não acontecer, eles vão continuar ganhando muito dinheiro com a indústria da doença, com a indústria do sofrimento. Mas continuando, a existência da chamada pílula do câncer criou enxurrada de processos no judiciário. Quem foi que moveu esses processos? As drogarias, as grandes farmacêuticas. As drogas eram distribuídas a algumas pessoas no município de São Carlos, São Paulo, onde um professor aposentado da USP estudava seus efeitos no Instituto de Química. Em 2014, uma portaria do Instituto proibiu que pesquisadores distribuíssem quaisquer substâncias, sem licenças e registros. Quando o eliminado ministro Luiz Edson Fachin determinou o fornecimento a si mesmo, uma série de pessoas passou a cobrar medida semelhante. Vários juízes determinaram que a Fazenda de São Paulo e a USP fossem obrigadas a disponibilizar a substância, até que o órgão especial do Tribunal de Justiça cassou as decisões.
Respeito à ciência. Em julgamento encerrado na sexta-feira, dia 23 de 10 de 2020, o Supremo deu fim à discussão. O relator, o ministro Marco Aurélio, destacou que a esperança que a sociedade deposita nos medicamentos, sobre aqueles destinados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da ciência. Nas palavras dele, ele disse: "Foi-se o tempo de busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia dos fármacos utilizados. O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial", apontou. Para ele, ao aprovar a lei, o Congresso permitiu a distribuição de remédios sem um controle prévio de viabilidade sanitária. Omitiu-se do dever constitucional de tutelar a saúde da população. A atitude foi considerada, no mínimo, temerária pelo relator. A aprovação do produtor no órgão do Ministério da Saúde, exigências para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais, como dispõe o artigo 12 na Lei número 6.360/1976. A partir do registro é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai poder monitorar a segurança e eficácia da qualidade terapêutica. Ausente o cadastro, a inadequada e presumida concluiu. Aqui a matéria diz que só para pacientes terminais. Seguiram o relator ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Ficou vencido o ministro Luiz Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Para a divergência, não há inconstitucionalidade nos dispositivos da lei que se limitam a autorizar o uso da substância fosfoetanolamina, pois o uso privado de substâncias, ainda que apresente eventuais efeitos nocivos à saúde humana, insere-se no âmbito da autonomia privada e está imune à interferência estatal em material plena. Aqui eu nem vou terminar de ler a matéria porque já me causou ânsia de vômito, já me deu nojo, porque é triste você ver esses caras agirem contra o povo, contra a população, contra a humanidade e ainda quererem pagar de paladinos da justiça. Você vê como esse pessoal, e eu falo não só deles, mas de todos os políticos brasileiros, como eles são corruptos. A partir do momento que foi criada e aprovada aquela lei do sigilo fiscal, imunidade parlamentar, se o cara é uma pessoa pública, se a pessoa está ali para representar o Estado, ele deveria ser uma pessoa totalmente transparente, começando pelas contas bancárias desse pessoal. Cada um de nós deveríamos saber quanto esses caras ganham, quanto eles têm em conta, qual é o patrimônio deles, são homens públicos. Essa deveria ser a regra básica de qualquer homem que quisesse representar as pessoas, mas não, eles fazem justamente ao contrário, criam imunidades parlamentares onde tudo que eles têm fica em completamente sigilo, a não ser que tenha uma lava-jato da vida que já foi destruída para investigar. E quando se fala em investigar, quando se nota alguma coisa errada, né? Alguma autoridade tem coragem para fazer isso, esses caras fazem todo tipo de acordo, todo tipo de manobra para proibir isso. O Bolsonaro mesmo, uma das suas grandes traições, foi ficar contra a CPI Lava Toga, que ia investigar esses juízes. Como diz a música, vamos ver quem paga pra gente ficar assim. E nós iríamos ver literalmente quem paga, eu tenho certeza disso. E aí os caras começam a se proteger, fazem todo tipo de acordo, enriquecem a si mesmo e o povo é que se ferra com as coisas que eles fazem a favor da indústria que pertence às 13 famílias e tem um objetivo. Agora, meus irmãos, você que não sabe, você que não acompanhou, por exemplo, o Dr. Lai Ribeiro, que já explicou como é que funciona a máfia da indústria farmacêutica, é o seguinte: os Rockefeller, quando chegaram nos Estados Unidos para industrializar realmente a saúde, eles começaram a patrocinar os centros de pesquisas, as faculdades e tudo que tinha a ver com a saúde. E a partir daquele momento ficou politicamente incorreto você recomendar qualquer tipo de tratamento natural ou que não gerasse grandes lucros às indústrias farmacêuticas. A partir daquele momento ali, foi se criando leis e dificuldades para que tratamentos convencionais não fossem mais usados, que até ali eram usados. Entende, meus irmãos? Criaram a burocracia. Chegou-se a um ponto que hoje, para você aprovar uma pílula como essa, eu tenho certeza que você está pensando: mas Javi, por que é que não agem conforme as regras? Por que não tentam legalizar essa pílula? Simplesmente, meu caro irmão, porque ninguém tem dinheiro suficiente para fazer isso. Você precisa deixar ali por mais de um ano os pacientes sendo tratados com esse medicamento e você ficar ali analisando eles o tempo todo. Então quem tem dinheiro para colocar mais de 1000 pessoas em um certo lugar, em um determinado lugar, e ficar ali monitorando elas por um ano, é um tratamento que vai custar milhões, bilhões. Um pesquisador normal, uma pessoa que tenha dinheiro, um empresário bem sucedido, ainda que tenha dinheiro, ele não vai ter condições sozinho de bancar, de custear uma pesquisa como essa.
Só quem tem condições de pagar de acordo com essas regras é uma grande indústria. Essa regra foi criada justamente para isso, para acabar com a concorrência. Se nenhuma das grandes farmacêuticas que pertencem às 13 famílias e elas não têm qualquer interesse nessa cura, se elas não patrocinarem, simplesmente essa medicação, essa pílula do câncer, como é conhecida, nunca será legalizada. E as grandes indústrias que pertencem às 13 famílias, as grandes indústrias farmacêuticas, elas não estão interessadas nessa pílula. Não interessa se ela cura. Eles não estão interessados. Isso aqui, quando a gente fala, ainda é tido como teoria da conspiração, porque o sistema vai dizer que qualquer um pode legalizar o tratamento, desde que comprove que ele não faz mal. E aí que tá a pegadinha, mas as exigências que eles fazem, a burocracia que eles criaram, torna impossível, como eu já estou explicando a você, torna impossível que qualquer pesquisador autônomo, qualquer empresário consiga fazer. Não vai conseguir simples assim, porque é caro demais. Se o cara der tudo que ele conseguiu durante a vida, ele não vai conseguir, custa bilhões. Mas o que a indústria farmacêutica fez? Ela, com os órgãos de fiscalização, ela disse assim, ó, nós precisamos de 3.000 pacientes. Agora eu te pergunto, eu vou fazer um estudo sobre paraquedas. Eu vou pular sem paraquedas e você vai pular de paraquedas. Nós vamos ver qual que é melhor. Quantos casos nós precisamos fazer? Um só. Não é verdade? Eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Não, se a coisa é boa, eu mostro num caso. Se uma pessoa tem intoxicação por chumbo, ela tem uma doença chamada saturnismo, que era muito comum em pintores, porque colocava o pincel na boca. E tá dor de cabeça, cefaleia, etc. e tal, contração muscular. Eu vou lá e faço um detox nessa pessoa do chumbo e ela sara, eu preciso de um caso. Por que eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verba envolvida? Porque tem verba envolvida. Entendi. Porque na faculdade de medicina, nós todos somos educados para remédio. O representante do laboratório vai nos dar amostra. Nós somos educados em só usar remédio. No momento que eu começo a usar produtos naturais, no momento que eu mudo a alimentação da pessoa, existe uma resistência muito grande por parte dos colegas. Entende, meus irmãos? O cara que desenvolveu isso, que já não está mais entre nós, ele colocou de graça. A intenção dele era ajudar as pessoas, não era ficar rico. Ele colocou de graça. Liberaram apenas para pacientes terminais. Aí esses pacientes começaram a ficar curados. Foi tema, inclusive, na época do programa do Ratinho, quando a mídia ainda era um pouco mais livre. O Ratinho chegou a levar isso lá. O Celso Russomano disse que ia brigar por isso aí. É por isso que é um cara, na minha opinião, totalmente sem confiança. O deputado Celso Russomano está em Brasília e o Celso é convidado desse programa porque o Celso também parece que foi atrás, parece que o pai dele faz uso desse medicamento. Então, em função disso, eu pedi toda a colaboração dele, também como deputado, mas quero pedir para que ele dê um depoimento. Ô Celso, eu gostaria que você falasse desse assunto, nós vamos ao vivo lá para Brasília, ele já está lá. Deputado Celso, eu queria que você falasse, Russomano, a respeito disso. Parece que seu pai fez uso desse medicamento. Pois é, Ratinho, é exatamente isso. O meu pai fez uso desse medicamento, ou melhor, está fazendo uso desse medicamento, porque ele ainda tem algumas cápsulas fornecidas pelo o professor Gilberto Queirete, que é o pesquisador, né? Que já foi falado inclusive do nome dele aí, que quer a doação dessas cápsulas gratuitamente e não quer a exploração comercial disso, diga-se de passagem. Eles têm o registro, ou seja, eles têm a fórmula, eles têm a patente, só que eles não querem que isso seja vendido, querem que isso seja distribuído gratuitamente. E aqui na Comissão de Seguridade, nós fizemos uma audiência pública e foi chamada aqui a diretora da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber por que a Anvisa, né, não autorizava, principalmente para esses pacientes que já não obtiveram nenhum resultado com nenhum tipo de tratamento, inclusive com a quimioterapia, radioterapia. E eu tive que pedir para que essa senhora, diretora da Anvisa, olhasse para mim, porque eu estava falando com ela, porque ela sequer olhava nos meus olhos para responder, porque a Anvisa recebeu isso há mais de 5 anos atrás e não tomou providências. De ofício,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deveria ter tomado providências. Foi criado um grupo de trabalho aqui no Congresso Nacional, presidida pelo Arlindo Chinaglia, e eu sou membro dessa comissão, que está forçando a Anvisa a tomar providências para salvar vidas. Porque no caso do meu pai, Ratinho, ele tem 2 tipos de câncer, no pulmão e nos ossos. Na caixa craniana, vários tumores. Diminuiu depois que ele começou a tomar esse remédio. Uma pessoa com 86 anos, que não tem longevidade quase mais nenhuma, né? Que é desenganada pelos médicos, não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer radioterapia, não suporta, o corpo não suporta isso. E esse medicamento, a fosfoetalonacina, o nome é complicado, viu, tia? Fosfoetalonamina. Ela resolveu o problema do meu pai. Resolveu o problema do meu pai. Eu fico até nervoso com esse negócio. Regrediu o câncer dele, tanto no pulmão como nos ossos. Eu vi pessoalmente, conversei com o governador Geraldo Alckmin. Agora que ninguém mais lembra do assunto, né? Um assunto tão importante, a gente pode ter essa doença amanhã. E existe uma possibilidade de cura e os caras não querem deixar que você faça uso da substância. Então, meus caros irmãos, esse é o tipo de assunto que deveria estar em alta, deveria estar nos tópicos das redes sociais. Mas você não tenha dúvida que esse vídeo aqui, com certeza, ele terá menos acesso que os outros. Por quê? Porque não é interessante para as plataformas esse tipo de assunto. Não é interessante. As pessoas não devem parar para pensar nisso. Quando elas um dia, que Deus as livre, estiverem doentes e precisarem desse medicamento que é proibido agora, você não pode mais usar, e nem eles, os pesquisadores que sabem fazer, podem fazer mais, senão vão presos. Quando a pessoa que antes achava isso aqui uma besteira, isso não era tão importante como o vídeo de pegadinha que ela vai ver daqui a pouco, como as comédias que ela vai ver daqui a pouco, não é? As brincadeiras, as trollagens. Esse vídeo não era muito importante para ser visto em 10, 15 minutos no lugar de um vídeo desses. Mas quando ela estiver doente, aí ela vai querer, nossa, mas o povo é gado, mas o povo não age, simplesmente por interesse próprio. Agora que ela não precisa da medicação, ela não tá nem aí para isso. Que se dane quem precisa e quem vai precisar. Portanto, que não seja ela. Então esse egoísmo, é o que eu digo para vocês, irmãos. Esse egoísmo é a fonte da nossa desgraça em todos os assuntos. O Brasil tinha que parar para isso aqui. Exigir uma CPI lava-toga em cima desses juízes imediatamente e exigir a aprovação desse medicamento. Simples assim. Mas o povo não fará isso. O povo só iria agir se por acaso falassem em acabar com o carnaval, por exemplo. Então, meus irmãos, é esse o motivo das coisas serem como é. Mesmo assim, eu continuo fazendo esse trabalho. Peço a você que, por favor, compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos, meus irmãos, porque isso aqui é muito importante. É difícil que agora seja tomada qualquer medida, mas se o povo acordasse, se houvesse um consenso entre a população, tudo é reversível. Então, como a esperança é a última que morre, eu peço a você que não desista. E compartilhe o vídeo, fale desse assunto, meus irmãos. Procure saber mais informações que você vai descobrir muitas coisas. A gente vai ficando por aqui, peço que Deus proteja cada um de nós. A gente volta amanhã, se assim Ele permitir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.